Olá pessoal, tudo bem? Que bom estar aqui novamente para trazer mais uma palavra do Bálsamo de Gileade. E claro, né, nós estamos ainda nas mesmas situações, todo mundo preso dentro de casa, mas eu espero que esse possa estar sendo um bom momento para todo mundo refletir, ter comunhão com Deus, ler a Bíblia, orar uns pelos outros, não é? Aprender outras coisas, inclusive buscar conhecimento. Mas hoje eu venho trazer para você uma palavra muito interessante, falando ainda sobre o mesmo tema que tem sido a nossa realidade, não é? O estar confinado dentro de casa. E esta situação me remeteu hoje a uma história muito antiga, da época de Josué, em que certa vez, estando o povo de Israel espionando a cidade de Jericó, né, para dominar a cidade, entrar, conquistar a cidade, conhecem uma mulher chamada Raabe, uma mulher tida como prostituta, mas que tinha no seu coração uma grande vontade de conhecer verdadeiramente e conviver e estar na presença do Deus Altíssimo. Ela já ouvia há um tempo falar da história dos hebreus, conheceu toda a história do amor de Deus para com eles, de como Deus os separou, como Deus os levou debaixo da sua proteção, mesmo em tempos de deserto. E ela conhecia a história de como Deus havia libertado Israel do Egito, de como Deus havia feito grandes coisas por eles. E então ela provavelmente já há algum tempo estava elevando os seus pensamentos, as suas orações, possivelmente, àquele que era conhecido como o Deus único, o Deus verdadeiro. E quando ela soube que os espias que estavam circundando Jericó e estando ali na cidade para invadirem Jericó, dominarem Jericó, ela deu então a eles cobertura, deu a eles guarida. Eles ficaram por 3 dias na sua casa, se esconderam ali por 3 noites, né? E possivelmente muitas coisas Deus foi movendo no coração de Raabe. O ponto que eu quero trazer para você nessa noite, para você estar meditando, é a estratégia que Deus usou para salvar a vida de Raabe e salvar a vida da sua família. Trazendo aqui um adendo, uma observação de que a descendência, aliás, a ascendência de Jesus veio da família de Raabe, não é? Raabe foi depois para o povo, foi conviver, foi viver no meio do povo de Israel, não é? Se converteu e dali ela se casou com Salmão. Salmão foi o pai de Boaz e assim por diante, até chegar na genealogia de Jesus. Mas enfim, Raabe morava em cima da muralha, sua casa estava em cima da muralha de Jericó. Naquela época, muitas casas eram construídas sob a muralha, porque ela era uma estrutura muito forte e ali tinham então muitas residências. E Raabe morava ali. E através da muralha foi que os espias chegaram à casa de Raabe. Bem, o que eu quero trazer para a nossa meditação, não é? Vou ler para você um trecho dessa história que está lá em Josué, no capítulo 2, porque eu estou lendo uma Bíblia, na verdade, aqui, que não está organizada na ordem que a nossa Bíblia está, mas em ordem cronológica. E me sumiu aos olhos agora qual é o capítulo, mas eu acredito que é isso mesmo, o capítulo 2. Tá ali a partir do versículo 15, eu vou ler uns 4 versículos. E diz assim, eu tô lendo essa Bíblia aqui, tá? A Bíblia em ordem cronológica. E ela diz assim, essa história. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E lhes disse: vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. E os homens, os espias, né, lhes disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer
se quando nós entrarmos na terra, você não tiver amarrado este mesmo cordão vermelho na janela, para qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nesta pessoa. Só até aqui a leitura destes versículos. Vejam, Israel ia então dominar Jericó, entraria, né? Os hebreus entrariam ali, dominariam a cidade. E a instrução era para que Raabe estivesse dentro de casa no dia da invasão, porque a muralha iria ser destruída e toda a população seria destruída. E para que ela e os seus familiares estivessem em segurança, eles deveriam permanecer em casa. Que interessante essa comparação com os nossos dias, como nós estamos vivendo para nos manter em segurança. Nós devemos estar permanecendo dentro de casa, confinados, para nos resguardar dessa pandemia, desse vírus, não é? Mas veja como Deus trabalha. Aquela mulher ia ser protegida, resgatada, e não importa quem era Raabe, não importa que ela era uma prostituta. Raabe possivelmente tocou o coração de Deus, porque ela buscou conhecer o Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso. Ela se apaixonou, ela queria saber mais, ela queria estar, ela queria fazer parte do povo de Deus, e por isso ela ajudou os espias. Mas essa era a instrução. Se você não estiver em casa, nós não seremos responsáveis pela morte. Ela estava exatamente em cima do grande muro que seria derrubado. E assim aconteceu, quando Deus ordenou, as trombetas soaram, o grito de guerra foi dado pelos hebreus, a muralha veio por terra, caiu. E a casa de Raabe, que estava sob a muralha, não foi destruída, tanto que eles puderam entrar e resgatar a Raabe e a sua família. Permaneceram em casa, esconderam-se no Altíssimo, esperaram pelo resgate de Deus. E tem outras histórias que a Bíblia conta também e que em momento oportuno eu vou trazer para vocês, em que a nossa casa tem sido lugar de refúgio, onde Deus tem se comprometido com os seus para nos proteger, nos guardar e nos cuidar. Que você possa nessa tarde meditar o quanto o amor de Deus é maravilhoso, é poderoso. Através de Raabe nós temos esse exemplo da proteção que Deus tem para conosco. Mesmo que essa muralha estivesse prestes a ruir, eles se mantiveram onde Deus determinou. O mundo pode estar ruindo com a enfermidade, mas aqueles que estiverem dentro dos seus lares, evitando o contágio, estarão sendo protegidos, estarão sendo resguardados. A fé, ela não nos livra apenas do problema, mas ela também, quando estamos dentro do problema. Então a fé não só nos livra do problema, mas quando nós estamos dentro do problema. A essência é a fé, o importante, o fundamental é a fé. Muitos perdem a fé porque não ficaram livres de certa aflição. O problema não são as circunstâncias nos alcançarem, nos atingirem, é perder a fé durante as circunstâncias que nos afligem. Então, enquanto nós estivermos dentro de casa, não é suficiente estarmos dentro de casa, confinados, se nós não estivermos guardando a nossa fé, que é a nossa casa mais protegida, que é o nosso coração, o templo do Espírito Santo, guarde e mantenha sob segurança a nossa fé em Jesus. Tudo isso vai passar, o Senhor vai nos livrar e nós estaremos novamente em liberdade, exaltando o nome do nosso Deus. Deus não só livrou Raabe dessa situação, mas outros personagens bíblicos,
veja, estiveram diante da situação. Por exemplo, Daniel esteve na cova, no meio dos leões. Deus não o livrou da cova, Deus o livrou na cova. Percebem a diferença? Sadraque, Mesaque e Abednego, né, que eram os sábios que andavam com Daniel, inclusive, eles também foram enviados para uma fornalha de fogo ardente. E Deus não os livrou da fornalha, mas Deus os livrou na fornalha. E aquele fogo não os consumiu, eles saíram ilesos de lá de dentro. Deus nos guarda, Deus anda conosco, Deus nos protege quando nós mantemos acesa, viva a nossa fé, a nossa esperança. Deus nos promete um caminho de nos livrar dos vales da sombra e da morte, mas Ele nos diz, passarão pelo vale da sombra e da morte. Muitas vezes nós nos vemos temerosos, preocupados, com medo diante da perda de queridos, de entes queridos, né? Mas é o caminho por qual nós vamos passar muitas vezes, num vale de sombra, de medo, de morte. Mas é nesse vale que Ele também nos guarda e nos protege, né? É na presença dEle que nós estaremos seguros. Enfim, meus queridos, que você possa trazer essa palavra viva para o seu coração. Ainda que eu ande por esse vale, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Que você ainda possa permanecer guardado no esconderijo do Altíssimo, aí dentro da sua casa, e principalmente no templo do Espírito Santo, onde a sua fé não vai ser abalada. O Senhor te abençoe, te guarde, faça essa palavra trazer ânimo para o seu coração, trazer a certeza de que Ele está te guardando. E até a próxima palavra do Bálsamo de Gileade. Um beijo no seu coração. Tchau!